Olá, eu sou a Isabela Vida Moreno, arte educadora e pesquisadora mestranda da Unicamp. Trago hoje meu artigo intitulado Incidências contramonumentais, Iconoclastia na Contemporaneidade, para falar um pouquinho com vocês sobre os domínios da memória, por meio dos registros do passado e do presente, que são pertinentes ao pensamento da patrimonialização na contemporaneidade, que nos empurra numa correnteza de excessos e disputas nos lugares de convivialidade e principalmente dos grupos identitários. A cultura do esquecimento tem levantado diversas barricadas monumentais no âmbito da arte contemporânea, em memória daqueles que são negligenciados por estados totalitários e políticas públicas esvaziadas, que aqui eu trago o termo usado por Gisele Bündchen, que são verdadeiros memoricidas, que reforçam os propósitos de manipulação de massa como um pertinente voto de cabresto, direcionando o olhar para uma via de mão única. Estes grupos iconoclastas demonstram que é possível transformar essa cultura de esquecimento das nossas políticas públicas de amnésia, principalmente das Américas, em força eletromotriz do levante popular. Então, a ideia de monumento, no seu sentido original, ela se relaciona com a manutenção da memória coletiva de um povo, da sociedade ou de um grupo. Então, temos hoje esta questão em crescente debate. É válido ou não a destruição de algumas obras tidas como opressoras ou racistas? Deve-se contextualizar a obra no seu tempo e valores da época? Manter essa memória coletiva reforça o ideal opressor ou exalta a necessidade da discussão? São, de fato, ideias dicotômicas ou passíveis de conciliação? Estátuas, monumentos que homenageiam personagens históricos com biografia racista, misógina, assassina, escravagista, são alvos de protestos e não é de hoje. Vemos levantes contemporâneos contramonumentais ganhando terreno fértil no Brasil, em algumas frentes, como é o caso da estátua do Manuel Borba Gato, assinado por Júlio Guerra, que fica em Santa Amaro, em São Paulo. Em 2016, a estátua do Bandeirante já foi palco de manifestações, pichações e banhos de tinta. Os atos foram caracterizados como vandalismo, depredação de patrimônio, assim como tantas outras manifestações que expõem feridas coloniais. O Monumento às Bandeiras, do escultor Victor Brecheret, em que os tupis mamelucos escravos ostentam cruzes no pescoço e seguem portugueses gigantes montados a cavalo, passa por constantes protestos, como um que ocorreu em 2013 contra a proposta de emenda à Constituição, que foi a PEC 215, que propunha a retirada da autonomia do governo federal em relação à demarcação de terras indígenas. Nos Estados Unidos, em 2020, como parte do movimento Black Lives Matter, intensificado em protestos antirracistas, após a morte do norte-americano George Floyd, estátuas de Cristóvão Colombo foram derrubadas e outras tiveram suas cabeças arrancadas. Em junho do mesmo ano, manifestações derrubaram e jogaram no rio a estátua de um traficante de escravos no Reino Unido. Em abril, indígenas e movimentos de autoridades indígenas do sudoeste da Colômbia também derrubaram seus monumentos. Esses monumentos sofrem diversas intervenções na contemporaneidade, desde pichações a banhos de tinta, reacendendo a chama da paisagem como experiência da existência humana. No Brasil, são marcas das heranças coloniais, mas para além do colonialismo, forma-se a cultura do esquecimento em uma das ideias centrais das políticas de amnésia. A relativização da ditadura militar, dita branda, a manipulação da sua documentação sob sigilo e os poucos espaços dedicados à sua memória são exemplos de indicadores do apagamento da violência na história do país. Vislumbramos
um futuro de paz e progresso. Isso se contrapõe à vontade de lembrar um passado de guerra, o que até então correspondia à arte monumental. Deste modo, os desafios da escultura moderna, tanto em sua produção quanto em sua conservação, estão imbricados na relação com o passado presente, estabelecendo, dentro de uma lógica do monumento, um espaço para leituras do futuro. Os monumentos públicos estariam fadados ao não lugar? Temos direito de debater como queremos que a nossa paisagem de memórias públicas nos represente. A apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando mesclada com lembranças de incidências humanas. Essas decisões incidentes são tomadas do presente e não muda necessariamente o que aconteceu. Ainda somos obrigados a carregar esse passado na memória, com certa esperança, mesmo que singela, de não o repetirmos no futuro e de estancarmos o sangramento do agora. Obrigada.